Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Exosmanship. Tudo isso que vocês acabaram de ver nesse clipe, o trabalho que eu vim fazendo com esse cavalo em liberdade, a comunicação que a gente consegue conquistar a partir do momento que a gente entende o comportamento do cavalo e a gente começa a se comunicar com ele utilizando esse nosso conhecimento. Tudo isso que vocês viram é justamente o que eu quero ensinar para vocês. Não é uma coisa que só eu consigo fazer ou só que alguns profissionais conseguem fazer. Qualquer um que se dedicar em aprender, tiver paciência, persistência, é capaz de se divertir e conseguir um bom relacionamento com o seu cavalo. Eu espero que com esse programa vocês tenham a oportunidade de aprender e conseguir usufruir do prazer que é poder se relacionar com o seu cavalo. Eu falo isso porque eu me relaciono dessa forma com o meu cavalo e o prazer é muito grande. Então, desejo a vocês um bom trabalho, um bom estudo e que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, entrem em contato comigo através do telefone aí no varal da tela ou então pelo site www.globalecos.com.br. Olá amigos, nós estamos iniciando o programa Exosmanship nível 1. Eu procurei, ao desenvolver esse programa, unir todo o aprendizado que eu tive fora do Brasil e aqui no Brasil, nesse tempo que eu venho ministrando clínicas, a metodologia da Escola Americana de Horsemanship. Eu percebo que dentro dessa metodologia eles procuraram desenvolver uma forma que qualquer pessoa, desde o iniciante ao profissional, possa trabalhar com o cavalo e se relacionar melhor com o cavalo de forma segura e de forma inteligente. Vocês vão perceber que eu estarei passando a vocês diversos exercícios, onde vocês estarão acompanhando nesta videoaula e tendo em casa com vocês a apostila com toda a parte teórica, o passo a passo e dicas para vocês estarem desenvolvendo os exercícios. Tudo que eu vou mostrar para vocês é onde eu quero que vocês consigam chegar, o que eu espero que vocês façam com o cavalo de vocês e como vocês conseguirem chegar lá. Então, um a um desses exercícios eu estarei explicando a vocês. Nós iniciaremos com o trabalho no chão e aí então nós iremos para o trabalho montado. Vocês perceberão que tudo que eu estarei mostrando para vocês no chão é a base para o trabalho montado. Então, para que a gente possa entender melhor de como se relacionar com o cavalo, é importante que a gente entenda um pouco sobre o comportamento do cavalo. Durante o nosso programa do Exosmanship, vocês perceberão que eu estarei utilizando algumas ferramentas. Essas ferramentas são nada mais nada menos que ferramentas que me auxiliam na comunicação com os cavalos. O chicote longo ele vai servir como um prolongamento do meu braço e a cordinha anexada ao chicote longo ele consegue prolongar mais ainda a minha ação, o espaço o qual eu posso estar tocando o cavalo. Além do chicote longo, eu vou estar apresentando a vocês a bandeira de duas cores e o cabresto com um cabo de 3,70 metros. É um cabo longo que consegue que a gente tenha uma ação maior e ter maior segurança para estar trabalhando com os cavalos. Bom, se a gente quer entender de como se relacionar com o cavalo, é importante que a gente entenda um pouco de como funciona a mente do cavalo, como é o comportamento do cavalo na natureza. Quando a gente olha para um cavalo, a gente percebe que ele é anatomicamente, ele é fisiologicamente e ele é psicologicamente um corredor. A sua melhor forma de defesa é correr, é fugir para se manter vivo. Isso é um instinto de autopreservação da espécie. Bom, para que ele possa utilizar de forma eficiente esse seu instinto de autopreservação, a natureza precisou dar a ele algumas habilidades, algumas capacidades. Bom, a capacidade de percepção significa que o cavalo ele é capaz, em uma distância muito longa, muito grande, de onde eles viviam na natureza, em áreas muito grandes, de perceber um estímulo externo. Esse estímulo externo pode ou não ser perigo, pode ou não ser um predador. Mas independente disso ser ou não um perigo, ou dele identificar esse estímulo externo, a natureza precisou dar ao cavalo uma habilidade de reagir rapidamente
a esse estímulo, ou seja, um tempo de reação muito rápido. Por que isso? Caso contrário, o cavalo já é uma presa muito fácil na natureza, pensando que os principais predadores do cavalo são os caninos e os felinos selvagens. Então é muito importante que o cavalo perceba e rapidamente ele reaja a esse estímulo, e ele vai reagir como? Com fuga, correndo. Então, se nós pensarmos, a natureza deu ao cavalo uma capacidade de percepção muito aguçada, um tempo de reação muito rápido, ou seja, ele é capaz de reagir rapidamente a um estímulo externo. Mas aí o que aconteceria com os equídeos? Eles passariam grande parte do tempo correndo, não parariam para descansar, não parariam para se alimentar, para tomar água e, consequentemente, também eles morreriam e seriam extintos. Então, mais uma vez, a natureza foi perfeita e adaptou esses cavalos a se habituarem muito rapidamente a um estímulo externo, quando eles percebem que esse estímulo não é o perigo. Então, o cavalo naturalmente tem uma capacidade de se habituar muito rapidamente a um estímulo novo. E vocês vão perceber que a gente vai utilizar muito isso nesse nosso programa para melhorar o nosso relacionamento com os cavalos. Bom, compreendendo essas três capacidades, esses três instintos do cavalo, nós também precisamos entender que o cavalo tem a capacidade de aprender. Mas quando a gente pensa no aprendizado, a gente precisa pensar um pouco em nós, seres humanos, como nós aprendemos, como funciona o mecanismo do aprendizado. Quando nós aprendemos alguma coisa, nós recebemos informações, essas informações tornam-se informações adquiridas, onde nós vamos usar quando nós precisamos. Esse aprendizado pode ser utilizado quando a gente está em perigo, pode ser utilizado quando a gente está calmo, relaxado e assim por diante. A gente vai utilizar informações antes vividas e utilizar isso ao nosso favor, para melhorar a nossa qualidade de vida ou para melhorar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos exercícios e assim por diante. Mas para que a gente consiga aprender, é fisiológico dentro da gente que a gente esteja num estado emocional capaz de aprender. É impossível para qualquer ser vivo, para qualquer indivíduo, aprender se ele estiver com medo. Quando a gente está com medo, o nosso organismo libera as endorfinas, onde nós estamos preparados para fugir. Nosso pulmão dilata, nosso esfíncter contrai e a gente não consegue nesse momento se concentrar dentro daquilo que a gente está disposto a aprender. Então isso também acontece com o cavalo. Se a gente quer ensinar alguma coisa para o cavalo, a gente primeiro precisa ter a atenção do cavalo, um estado emocional onde ele está relaxado e prestando atenção em você. E isso, infelizmente, não é o que nós vemos. A gente sempre vê as pessoas querendo que o cavalo entenda, aprenda alguma coisa, mas ele está apanhando, ele está demonstrando através de sua linguagem corporal e do seu comportamento que ele está com medo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o cavalo sim é capaz de aprender, mas para que ele possa aprender, ele precisa estar num estado emocional onde ele está apto a receber este aprendizado. Outro aspecto comportamental que nós precisamos entender é que o cavalo também tem a capacidade de memória. O que significa capacidade de memória? O que é a memória? A memória é uma parte do nosso cérebro onde armazenam situações vividas anteriormente. Essas situações podem ter sido boas ou podem ter sido ruins. Normalmente, quando a gente vive uma situação boa ou a gente sentiu um sabor que foi gostoso, que foi agradável, ou uma sensação que foi boa, normalmente a gente quer novamente viver essa situação. Porém, do lado oposto, quando a gente viu uma situação que foi muito ruim, que a gente sentiu dor, que a gente sentiu medo, a gente cria um trauma em relação àquela situação. A gente não quer viver novamente aquela situação. O cavalo também tem a capacidade de memória. Ele é capaz de lembrar de situações onde foram ruins, de pessoas ou cheiros ou cores aos quais lembram ele uma situação onde foi desagradável, onde ele sentiu medo. Consequentemente, ele vai reagir com fuga, ele não vai querer viver novamente aquela situação. Então é importante que a gente saiba ter a leitura do cavalo e perceber se ele está tendo um comportamento talvez de uma memória de uma coisa ruim. E vocês vão perceber através desse programa o quanto o cavalo lembra de situações boas e quão amigável ele pode ser dentro desse relacionamento do homem com o cavalo. Outra coisa muito importante a gente entender sobre o comportamento dos cavalos, que como entre nós, espécie humana, dentro da espécie dos equídeos, dentro
do gênero Ecos, também existe a hierarquia social. Eles também vivem em sociedade, eles vivem em família. Mas dentro dessa